Bomba, bomba, bomba! Alexandre de Moraes está na berlinda. Estados Unidos condenam Alexandre de Moraes. Isso é surreal, inacreditável, acabou de sair. Volto que essa decisão ela tem um caráter claro, um caráter da saúde do ex-presidente e a sua internação desde o dia 15 na UTI, ela demonstra a gravidade do estado de saúde do ex-presidente nesse momento, porém, ela também demonstra a situação política delicada que está hoje no Supremo. Então, no fundo, o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo ao dar um prazo de 90 dias para essa concessão essa concessão domiciliar? O fundo é se nesses 90 dias, o Supremo, ou por acaso, diante de tudo o que acontecer, de repente voltar a ser forte de novo, a ala Alexandre de Moraes voltar, o escândalo master e todas as questões, essa tempestade passar, talvez isso seja retirado. Ou, se nesses 90 dias a residência do ex-presidente Bolsonaro não se tornar um comitê eleitoral para o Flávio, com todas as avaliações que nós aqui estamos falando, indicou tal pessoa no Paraná, indicou para o Flávio fazer tal isso em Roraima, indicou que, ou seja, todas as nomeações que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem feito sobre o que o PL deve ou não deve fazer, ele pode voltar atrás. Então, no fundo, eu acho que a decisão de mandar o ex-presidente para casa é uma decisão que envolve a saúde e o prazo de 90 dias é uma decisão política. O que a pesquisa Atlas nos diz? O Flávio Bolsonaro vem numa ascendente consistente, Joana. E o que isso sinaliza? Por óbvio, crescimento, né? 2, um robustecimento da migração de votos do centro-direita e talvez extrema-direita, certamente, para este candidato. Para quem essa notícia é terrível? Para o Lula já indicava antes uma corrida muito acirrada, então segue sendo uma mega batalha para o presidente da República, mas para a terceira via, Felipe e Joana, é uma notícia mais difícil. Então, você chegou a falar, pode ser que nem tenha segundo turno. Você acha que existe alguma possibilidade do Lula ganhar no primeiro turno? Não, eu não falei do Lula. Eu não falei qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois. Você acha que existe possibilidade do Flávio ganhar no primeiro turno? Qualquer um dos dois, então? Acho que qualquer um dos dois. É? É. De acordo com as informações, uma minuta de despacho do Tribunal de Contas da União sobre o Banco Central e Master. A minuta ela determinava que o Banco Central suspendesse decisões sobre o Banco Master, que está entre os arquivos que foram extraídos do celular de Daniel Vorcaro. São muitas nuances, né, desse celular de Daniel Vorcaro. Eu acho que o maior temor hoje, além da delação de Daniel Vorcaro, é o que vem aí do celular de Daniel Vorcaro. Eu queria que você pudesse explicar pra gente, Cal, a gravidade de um banqueiro ter em seu celular uma minuta de seu interesse do Tribunal de Contas da União. Queria pegar um ponto aqui do raciocínio do senhor. O senhor mesmo admite que a Papudinha é um lugar limpo, ele está numa cela sozinho, tem um espaço ao ar livre, tem uma cozinha, tem um banheiro, é um lugar digno, como o senhor bem coloca, e muito diferente da situação dos presídios brasileiros. O senhor também citou a prisão humanitária para ele e falou de outras pessoas que também mereceriam um benefício. O partido do senhor e o senhor mesmo tem um discurso muito contra os direitos humanos no que diz respeito à segurança, senador. Não é uma contradição agora ser favorável à prisão humanitária? Não, de forma alguma, Júlia, porque para mim está muito claro, o processo que ele respondeu foi um processo político. A imprensa inteira, o Brasil inteiro já sabia o resultado do processo muito antes dele começar. Por quê? Por causa de quem o julgaria. Ele foi julgado pelos seus inimigos. Não preciso lembrar para vocês aqui, 3 pelo menos, que estão ali, que eram o ex-advogado Lula, o ex-ministro da Justiça do Lula, que disse que o Bolsonaro é o demônio na Terra, e o próprio relator, que é um inimigo público declarado, todos sabem, quem tem bom senso sabe, que ele jamais poderia ter sido julgado por essas pessoas, mas as coisas vão acontecendo no Brasil. Quando é contra o Bolsonaro, tudo bem, é defesa da democracia. Agora, quando começa a acontecer de forma genérica, quando a exceção passa a virar uma regra, aí todo mundo começa a refletir se ele já não foi longe demais, se já não está na hora do ministro Alexandre de Moraes, né, voltar a tomar decisões dentro da Constituição e dentro da lei, porque até aqui foi legal, foi contra o Bolsonaro, a partir daqui, né, já está ameaçando jornalistas, ameaçando repórteres. Isso a gente não pode admitir, nem para Bolsonaro e nem para a imprensa. Então, isso sim é algo que a gente tem que levar em consideração, porque faz uma comparação, Júlia, de que nós defendemos punições duras para marginais, para pessoas que estupram, que matam e tal, que passam por um devido processo legal, que tem são investigados por pessoas isentas. Agora, com o Bolsonaro foi tudo diferente.
Mas, às vezes, além de ser julgado pelos seus inimigos, o próprio relator fazia, às vezes, de Ministério Público, escolher quem eram os policiais que iam fazer a investigação. Se o relatório ficava ruim, ele mandava voltar. Quer dizer, é uma coisa que tomava medidas e conduzia o processo de uma forma que não é a forma que um juiz deve conduzir. Então, uma série, né, de peculiaridades, porque quando usadas contra o Bolsonaro foram aceitáveis. Então, a gente vai sempre defender esse ponto de vista que o presidente Bolsonaro nem deveria ter sido condenado, porque, no nosso ponto de vista, não cometeu absolutamente nada de errado. Tá, então, quem passa pelo devido processo legal, quem é julgado por juízes imparciais, quem tem um inquérito que foi onde provas foram produzidas de indícios de autoria, de materialidade e tudo, é uma coisa. E não é o caso do presidente Bolsonaro. Acho que cada dia que passa fica mais claro para todo mundo. O advogado Martin De Luca, ligado ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que concedeu prisão domiciliar a Jair Bolsonaro. A coluna Manuela Alcântara, aqui do Metrópolis, conversou com De Luca. Segundo ele, a medida não é humanitária, mas uma contradição lógica. O advogado afirma que o próprio Moraes disse que o sistema prisional garantiu o atendimento médico necessário ao ex-presidente, mas, ainda assim, autorizou a saída para casa, o que, segundo o advogado, não se sustenta. Ele também questiona o fato de Moraes ter citado riscos como descumprimento de medidas e possibilidade de fuga. Mesmo assim, o ministro autorizou a prisão domiciliar. Para o advogado, isso levanta dúvidas sobre a coerência da decisão. Ele ainda afirmou que a medida acontece em meio a um novo cenário político no país. Jair Bolsonaro está internado em Brasília e deve ir para casa após alta hospitalar. A prisão domiciliar foi autorizada por 90 dias para tratamento de saúde. Nesse período, ele terá restrições. Bolsonaro não poderá receber visitas de aliados, apenas de familiares, médicos e advogados. Também estão proibidas manifestações nas proximidades da residência. Se descumprir as regras, ele pode voltar ao regime fechado. Eu tô quase chamando o Brasil de brasa mesmo. Porque, sinceramente, é desanimador. Eu vou te explicar o porquê. Senado aprova o projeto que equipara misoginia ao racismo. Antes de mais nada, a gente tem que entender o que é misoginia e o que é isso que pode te dar 2 a 5 anos de cadeia e multa. Vamos, portanto, ouvir as especialistas. Mas o que é misoginia? Então, por exemplo, interromper ou duvidar da fala de uma mulher numa reunião, numa conversa, num debate. A mulher está ali expressando a opinião dela, vem um colega de trabalho, por exemplo, corta a fala no meio. Super misógino. Então, quando vem alguém, um homem, e vem e rouba a nossa voz, interrompe a nossa voz, é de uma violência gigantesca. Então, isso é misoginia. Mais uma definição agora da Globo para poder você entender o que é misoginia. Vocês já ouviram essa frase? Não precisa reagir assim, você está de TPM? Muitas de nós já ouvimos essa e outras variações em situações de desqualificação e desprezo. Isso é misoginia. Ou seja, perguntar para uma mulher se ela está de TPM, duvidar, questionar, tirar a voz dela num debate, vai ser considerado agora crime segundo o Senado Federal. Mas, Nicolas, você então tá fazendo esse vídeo porque você quer ter o direito de praticar misoginia? Você não quer ser preso? É só você não cometer misoginia. Simples. Essa lei que foi aprovada no Senado nunca tratou a respeito de agressão, de homicídio contra mulheres. Até mesmo porque todos esses casos já têm punição. Se você agredir uma mulher, se você matar uma mulher, se você assediar uma mulher, já tem pena pra isso, amigo. E diferentemente da esquerda, eu votei para poder aumentar a penas para crimes hediondos. Agora, a misoginia que eles conceituaram aí, é a misoginia que você viu agora aí. De não poder perguntar para uma mulher se ela tá nervosa porque ela tá de TPM. Então assim, não subestima a nossa inteligência não, porque quem ver esse vídeo aqui até o final vai entender o que eu tô falando e jamais vai ficar do lado da esquerda. Vai por mim. Ou seja, na prática, o que eles estão realmente querendo com essa criminalização da misoginia não é uma ação concreta contra, por exemplo, estupradores, contra criminosos, contra homens que batem em mulher, contra homens que cometem latrocínio, contra abuso sexual, não. É um instrumento de lei extremamente subjetivo para poder realmente silenciar as outras pessoas, inclusive mulheres. Ou vocês não lembram de quando a Erika Hilton, que é um homem biológico, estava na comissão da mulher xingando uma outra mulher, só que pode, né, porque ela era uma mulher de direita. Ultrapassada. Por favor. Vai tratar esse cabelo, vai se cuidar, pelo amor de Deus. Pelo menos ela é. E aí, como é que fica a situação agora? Agora não basta você só duvidar, discordar, perguntar se está de TPM que você vai preso. Agora, se você fizer isso com um homem biológico, que é um trans, você também vai preso? Hoje no Brasil você não consegue debater a definição do que é uma mulher sem sofrer o risco de ir para a cadeia e ser processado.
Você acha mesmo que eles estão preocupados com as mulheres ou preocupados em controlar o que pode ou não ser dito? Inclusive, a Erika Hilton, mesmo do vídeo, chamou as mulheres de imbecis. E aí uma ONG feminista foi e processou ela. Então, nesses casos, o que vai acontecer? Quando, tipo, uma mulher processa um trans ou uma mulher processa uma mulher. Então, para de ser enganado, porque a lei que foi aprovada ontem no Senado não tem nada a ver com proteção às mulheres, nada a ver. Até mesmo porque você não vai ver nenhum pior de ataque contra esse cara aqui, ó. Só assisti meio tempo porque era muita mulher diz Lula sobre ver Copa Feminina com ministras. Nenhum pio de quando esse cara falou isso aqui. Tem pesquisa, Dade, que mostra que depois do jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem, como eu. Mas eu não fico nervoso quando perco, eu lamento profundamente. E quando ele fala também que escolheu mulher bonita para diminuir distância com o Congresso, a Globo vem e dá essa passada de pano aqui. O presidente Lula, vez ou outra, ou em muitas situações, escorrega em estereótipos sexistas, em referências de objetificação das mulheres, e foi o caso com a ministra Gleisi Hoffmann hoje. Mas pensa comigo por um segundo. O que aconteceria se eu ou qualquer outra pessoa de direita falasse as mesmas frases que o Lula falou agora? Aí seria misoginia, aí seria crime, tem que ir pra cadeia. Aí não seria uma simples escorregada, seria um criminoso. Não vou nem entrar aqui no ponto de que celebridades, artistas, principalmente de esquerda, objetificam, desvalorizam, colocam a mulher como um objeto sexual, sensualizado, de forma inclusive precoce, nas letras das suas músicas, nos clipes, rebaixando a mulher a praticamente um objeto sexual. E que na minha visão isso daí contribui e muito para que os homens, de forma errada, vejam as mulheres meramente como um objeto. Quem contribui mais para ver a mulher como um objeto? Uma música que fala senta, rola, deita, dá pirueta e enfim. Ou, por exemplo, o tal do maldoso cristianismo na mente deles, né? Que diz que o homem literalmente deve morrer para a sua esposa. Aí adivinha, qual dos dois lados que a esquerda bate? Na igreja ou nas músicas pornográficas que desvalorizam as mulheres? Aí você faz aí o seu chute. Enquanto nos últimos 10 anos o Brasil tem o maior número de mulheres assassinadas, a preocupação da Janja em falar em misoginia é essa. Por machismo, por misoginia, não só de homens, mas de mulheres, porque mulheres também cometem misoginia e machismo, vamos deixar isso bem claro. A primeira-dama dos Estados Unidos tem um gabinete e outras diversas primeiras-damas têm. A misoginia dela é porque ela não tem um gabinete para ela trabalhar. E como assim uma mulher comete misoginia contra outra mulher? O que vai acontecer nesse caso? O homem que estiver mais próximo vai pra cadeia? Que hospício. Mas calma, piora. Foi bonita a festa, pá, mas teve misoginia, sim senhor. Como assim? O que o pessoal do Botafogo fez de misoginia, de crime? O que aconteceu, Nicolas? Os jogadores também cantaram no Monumental. O galo virou galinha, numa provocação. Enquanto a esquerda fica iludindo as mulheres, dizendo que isso aqui é o que você tem que focar contra a misoginia, tá acontecendo isso aqui, ó. Justiça solta acusado de estrupar e matar uma jovem em Ubatuba. Polícia do Rio procura 4 suspeitos de estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos. Jovem de 22 anos é torturado e morta após recusar a sair com o traficante. A esquerda vai lá e vota contra o aumento de pena para esses crimes. Menina de 10 anos é estuprada e morta a facadas por adolescente amigo do irmão. A esquerda vai lá e vota contra a castração química para pedófilos. O PSOL inteiro e todas as mulheres do PSOL votaram contra a proposta. E não somente isso, foram contrários ao cadastro nacional de pedófilos e predadores sexuais e até hoje o Lula não criou esse cadastro. Percebe que, na verdade, não tem ação concreta nenhuma para poder defender a mulher de fato? Bater criminosos, estupradores, pedófilos, bandidos que roubam e matam uma mulher para poder pegar o celular dela. É se apodrecer na cadeia. Afastar esses vagabundos da sociedade que, de fato, vai impedir com que outros crimes aconteçam dessa forma com outras mulheres. Mas não, o importante mesmo é impedir que eu me pergunta se a mulher tá de TPM ou não. Vi alguém da esquerda revoltado com essa moça aqui, cozinheira, que se recusou a envenenar PMs, e aí os faccionários do Comando Vermelho foram lá e mataram ela? Ou essa menina de 10 anos que estava indo pra festa de aniversário foi morta também por um faccionário? Na hora que tem a oportunidade de enrijecer a lei para poder punir esses criminosos, aí não. Lula descarta classificar PCC e CV como terrorista. Não pode. Enquanto isso, um monte de menina, de mulher sofrendo na mão desses criminosos. Mas quem tem que estar na cadeia mesmo, é a revolta e as reportagens e tudo, é do jogador do Bragantino que falou: Federação Paulista tem que olhar jogos desse tamanho e não colocar uma mulher pra apitar. O que ele falou foi errado? Claro, pelo amor de Deus, que fala infeliz. Não é porque ela é mulher que ela é incompetente, não. Pelo contrário. Muita mulher competente, assim como tem muito homem também que é muito incompetente sendo juiz. Agora, pô, imagina o cara pegar 2 a 5 anos de cadeia por essa fala, enquanto o cara que matou uma médica da Marinha dentro do hospital com uma bala perdida vai ficar solto. Cara, ela foi a vítima de número 105 só na região metropolitana do Rio de Janeiro. Combater esses criminosos para poder salvar a vida de mulheres? Não.
Importante é se indignar quando a Janja vai lá e fala com o Xi Jinping para poder tirar o TikTok no Brasil, e aí ela vai e fala que isso é misoginia. Isso sim é importante para as mulheres. Vamos reduzir a maioridade penal, esquerda, para que a gente consiga combater esses menores que estão matando não somente mulheres, mas também homens, crianças, adolescentes, idosos. Aí não. Aí eles trabalham para poder barrar a redução da maioridade penal, deixando em 18. Enquanto isso, né, o adolescente aqui que pode fazer tudo, mata a família, é transferido e diz que faria tudo de novo. Cheio de menor roubando, matando, estuprando, e a prioridade, né, do Senado Federal é aprovar mais uma lei ineficaz que não vai ajudar a proteger as mulheres. E prova disso é que a base dessas ideias tem feito com que a gente não tenha alcançado nenhum resultado concreto na proteção às mulheres. O Brasil tem o maior número de estupros dos últimos 5 anos. Aí tá o resultado, ó, de muito discurso e pouca ação concreta. Esse aqui, ó, é o vice-presidente do Brasil, ó, Geraldo Alckmin. Sabe quem é essa galerinha gente boa aqui? Pois é, todos líderes radicais, extremistas de organizações criminosas lá fora. Esse aqui, por exemplo, foi líder do Hamas até 2024. Hamas mutilou e estrupou mulheres antes e depois de mortas. Todos esses daqui são financiados ou apoiados pelo Irã. Agora, recentemente, jovens estavam sendo mortas nas manifestações por liberdade e contra simplesmente o véu no Irã. Execução de mulheres no Irã bate recorde em 2024. Mas isso aqui não vai gerar revolta na Janja, nas feministas, nas deputadas do PSOL, nas jornalistas militantes. Não, isso aqui é menos perigoso do que o mansplaining. Lembra? Fala, se o que você está fazendo é mansplaining, que é o homem explicar o feminismo pra mulher. Não é necessário, a gente sabe muito bem o que é feminismo e a gente entende o seu ponto de vista. Só que é desnecessário. Não. Oi. Não, em nenhum momento em nenhum momento eu tento criticar o feminismo. Interrupting, que é quando você tenta interromper uma mulher explicando o feminismo pra vocês. Não é... Wallace, entenda. Não é o seu lugar de fala. Você pode ouvir, complementar e nos respeitar. Você não tem que ensinar pra gente. Eu, como deputado federal, eu vou lutar para que na Câmara agora a gente consiga derrubar esse projeto. Mas, amigo, se não for derrubado, se prepare porque isso aqui vai ser rotineiro. E o pior, fica caladinho, senão você pode ir pra cadeia. Tem ideia do quanto que isso é ruim, inclusive para as mulheres? Vai ser praticamente evitado, pô. Quem vai querer contratar a mulher pra dentro do mercado de trabalho agora? Se você dá um bom dia ou algo do tipo, já era. Cadeia. A quantidade de falsa acusação, a quantidade de mulheres como essa daqui, que simplesmente não aguentam um debate, vai chamar você de misógino. E aí você vai ter que aguentar calado, senão você vai ser preso. Não precisa acreditar em mim não, cara. Espera aí essa lei passar aí, que você vai ver a quantidade de manchetes que vai ter disso. Ou vocês não lembram do caso, né, do Johnny Depp, ator muito famoso, que foi, assim, cancelado por conta da ex-mulher dele e agora foi inocentado dessas acusações. Você lembra o que foi pego da ex-esposa dele falando dele? Vá e diga ao mundo, Johnny, eu, um homem, sou vítima de violência doméstica. E veja quantas pessoas irão acreditar ou ficar ao seu lado. Esses casos aqui acontecem. Ignorar que eles acontecem é uma falta de caráter seu. Porque no fim das contas, a mulher jamais pode sofrer uma injustiça. Mas o homem também não. Ou seja, se ele, que é um ator famoso, gastou dinheiro com advogado, foi cancelado e fez isso aqui pra poder provar a inocência dele, imagina o que vai acontecer com outros caras que não tem essa estrutura. Lembrem-se que eu tive que usar uma caramba de uma peruca pra poder denunciar o que estava acontecendo. E depois de 3 anos, tudo o que eu falei foi confirmado. Isso que a esquerda faz é tão cruel, cara, de não colocar a devida prioridade pro país, que o Nordeste, cara, teve o maior número de homicídios de mulheres em 2024. E quem o Nordeste está acreditando desde as eleições de 2002 até agora? No PT, cara. Então percebe que o problema não é a esquerda querer te enganar, é você deixar ser enganado. Porque, sinceramente, enganar você uma vez, tá, passa. Mas enganar você 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, pô, meu irmão, aí o problema não tá com o PT, o problema tá com você. É igual o que tá acontecendo agora, né? Mas com outros personagens. Nós jamais podemos confundir liberdade de expressão com liberdade de agressão, com liberdade para insultos, para liberdade para o discurso de ódio, para o racismo, para a misoginia. Que fica com essa fala mansa aqui em democracia, né, em defesa da democracia, das mulheres, mas que não passa de discurso, porque na hora de tomar uma ação concreta e não condenar uma mulher, uma mãe, a 14 anos de cadeia por ter usado um batom para poder escrever numa estátua, e nisso daqui a proteção à mulher simplesmente desaparece. Porque afinal de contas, né, uma mãe conservadora, de direita, enfim, aí não pode ter a proteção da tal misoginia. Seria pior, hein, alguém perguntar pra ela se ela tá nervosa por causa da TPM ou condenar ela a 14 anos de cadeia, impedir ela de conviver em família. O que será, hein, que é pior? Então, pessoal, pouca gente vai ter a coragem, né, de dar a cara a tapa, de poder falar a verdade sobre um projeto que não tem nada a ver sobre violência física contra a mulher. Mas sim, como provado aqui de A até Z, de que se trata de um projeto que, na verdade, não protege em nada as mulheres, pelo contrário. É só uma fumaça
para poder esconder os verdadeiros problemas do nosso país contra as mulheres. Confesso que estou extremamente decepcionado com o nosso Senado, afinal de contas ninguém se opôs a isso e viu o real perigo do que estava acontecendo. Ou seja, só mostra que muitos, inclusive da própria direita, estão ainda num berço infantil da guerra cultural. Não tem justificativa para poder não ter batalhado contra esse projeto. Isso aqui é uma arma muito poderosa e perigosa na mão de pessoas mal intencionadas. E eu não tenho dúvidas que se isso aqui passar na Câmara, a gente vai ter muitas vidas destruídas. E eu continuo fazendo esses vídeos aqui porque eu realmente acredito que as pessoas e os brasileiros, né, possam raciocinar, possam ter uma profundidade maior nos temas, que mesmo que seja sensível, de ter a liberdade de debater, dialogar, de se posicionar, sem ficar com medinho de ser cancelado. Acha que eu vou me sucumbir à pressão de coletivo, à pressão das pessoas, de internet, porque a gente tá querendo me rotular de misógino? Gente que daqui a pouco vai querer dizer que eu sou a favor de agredir mulheres e desrespeitar mulheres. Essas pessoas já falariam essa mentira independentemente do meu vídeo. Então o que resta pra mim, não somente como deputado federal, que eu sou pago realmente pra poder representar as pessoas, é de falar a verdade, meu amigo, custe o que custar. Eu estou sentindo, e por mais que eu não queria, de que logo ali na frente eu vou fazer um vídeo dizendo eu avisei. O papel do bom juiz não é ser estrela. Você se lembra dessa promessa do ex-presidente Jair Bolsonaro? Poderei indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico. Pois é. Ao invés de indicar amigos e companheiros para o STF, Bolsonaro cumpriu a sua palavra e o resultado acaba de ser medido em números. Uma pesquisa da Atlas Intel revelou que entre os 10 atuais integrantes do Supremo, André Mendonça, o juiz terrivelmente evangélico, é isolado o que tem a melhor avaliação junto à opinião pública. Essa é aquela mesma pesquisa que constatou que 6 em cada 10 brasileiros não confiam no STF, uma desaprovação que vem apesar do esforço midiático de certos ministros. Ano passado, por exemplo, um deles concedeu mais de 30 entrevistas. Outro chegou a posar para uma sessão de fotos artísticas de gosto muito duvidoso. Convenhamos que esse não é o comportamento típico da magistratura. Tanto que o Dr. Luiz Fux, o único entre seus pares que atuava como juiz antes de se tornar ministro do Supremo, vocalizou seu desconforto com colegas mais falastrões. Aliás, a manifestação de ministros que não participaram do julgamento fora dos autos recebeu uma crítica contundente sobre a violação à lei orgânica da magistratura. Fux tem razão. É proibido ao juiz manifestar sua opinião sobre processos por qualquer meio de comunicação, incluindo os casos que ele próprio vai julgar. Uma regra solenemente ignorada por alguns ministros, que chegam ao cúmulo de usar jornalistas deslumbrados como se fossem garotos de recados ou papagaios de repetição. É por isso que nos últimos anos grande parte do noticiário se transformou em uma assessoria de imprensa dos tribunais, onde abusos de poder são ignorados e a versão oficial é regurgitada, vomitada ao público sem a devida apuração. Pois bem, André Mendonça representa o exato oposto de toda essa afetação espetaculosa. O ministro é avesso aos holofotes, não se manifesta sobre processos fora dos autos e não faz troça nem bravata ao proferir seus votos em plenário. Em suas palestras, defende a redução de competências do STF, a despolitização da justiça e a contenção dos poderes do juiz, que deve aplicar a lei e não reinterpretá-la ao sabor das suas preferências e ideologias. O Estado de Direito impõe a autocontenção, o que se contrapõe ao ativismo judicial. O ativismo judicial implica no reconhecimento implícito de que o judiciário tem a prevalência sobre os demais poderes. O Estado de Direito não significa a prevalência da vontade ou das pré-compreensões dos intérpretes da lei. Eu tenho meus valores, eu tenho minhas pré-compreensões, mas eu devo servir a lei e a Constituição. Infelizmente, não é todo mundo que pensa assim. Há juízes que usam as suas sentenças para promover mudanças na lei. Há juízes que censuram. Há juízes que se referem à população como milhões de pequenos tiranos. Há juízes que se vangloriam de serem guardiões da democracia e até choram em plenário, bajulando uns aos outros. Ministro Alexandre, este tribunal se orgulha e o povo brasileiro se tranquiliza por termos Vossa Excelência como ministro desta corte.
em virtude da sua irretocável, proba e sacrificante atuação, o Brasil. E a vaidade precede a queda. Ele sabe que os pobres, os simples de espírito, são bem-aventurados. E por isso, a toga não o tornou soberbo ou arrogante, mas sim humilde e consciente. Eu não tenho a pretensão de ser uma esperança ou alguém diferente em algum sentido, com algum dom especial. Não. Eu tenho só a expectativa de tentar fazer o certo pelos motivos certos. E acho que esse é o papel de um bom juiz. O papel do bom juiz não é ser estrela. O papel do bom juiz não é ser estrela. É simplesmente assumir a responsabilidade e julgar. E, como eu sou cristão, pedindo a Deus que eu julgue de forma certa. Reconhecendo ao mesmo tempo que não somos perfeitos. Que os anjos te guardem, ministro. O senhor está nas orações de milhões de brasileiros. Gente que torce para que Vossa Excelência continue sendo o pavor dos grandes corruptos desse país. Porque já que eles não temem a Deus, que pelo menos eles temam a justiça que virá pelas suas mãos. O que ninguém está contando para você sobre o telefone do STF que vai ser descoberto na CPI e é por isso que está todo mundo desesperado com a autorização do Mendonça. Sim, Mendonça, ministro do STF. Porque o número de telefone que entrava em contato com o Vorcaro é do Cabeça de Piroca. Sim, o marido da Vivi, o cara do contrato dos 129 milhões. E tudo isso em ano eleitoral. E se descobrirem que não é só o Alexandre de Moraes, que também é o Toffoli, e se descobrirem que não é só o Alexandre de Moraes, nem só o Toffoli, mas também o Lula, 2026 está bem divertido. E ele fez mais um superchat aqui, ele disse o seguinte: Alan, quanto às delações de Hugo Carvajal, El Pollo e de Nicolás Maduro, a justiça norte-americana, irão influenciar nos caminhos que seguirão as investigações do INSS e do Banco Master. Aí ele botou ali uma das frases que eu mais gosto, de São Tomás de Aquino, que o professor Olavo sempre usava, né? Essas são as siglas, IVIN. Sabe o que é? Idem Vele, Idem Nole. Então, eu acho que sim, Ramais. Você quer responder? Eu acho que sim. Acho que tem muito... É o seguinte, está fora do nosso controle, medo, né? Está fora do nosso controle quando serão divulgadas e se serão divulgadas essas declarações. Não tem a ciência do que eles estão declarando. A gente tem ciência do que eles sabem. A gente sabe que o El Porro Carvajal, ele era o chefe da inteligência do Chávez e estava cotado para ser o presidente da República, só que foi o Maduro. Então ele estava para ser perseguido, então ele saiu da Venezuela. E o Maduro foi capturado. Então são dois que conhecem tudo da administração da Venezuela, com auxílio ao narcotráfico, e influenciando e financiando os partidos de esquerda por toda a América Latina. Agora, eles estão declarando, eles estão delatando, eles estão em depoimento colocando essas questões? Eu acredito que sim. Serão reveladas ou serão utilizadas como inteligência para os Estados Unidos? Há muito ali para demonstrar todos os crimes cometidos e toda a vinculação com o narcotráfico da América Latina, propiciada pelo Foro de São Paulo, que foi instrumentalizado pelo Lula com Fidel Castro e todas essas personalidades de esquerda da América Latina. Seria muito mais do que gratificante se soltasse essas informações antes do pleito eleitoral de outubro, mas está fora do nosso controle, a gente não sabe quando será e se haverá essa liberação. Agora, a probabilidade de que o PT esteja desesperado com os desdobramentos do que vai acontecer em Cuba, do que já está acontecendo de alguma maneira na Venezuela, o que vai acontecer com o Petro na Colômbia, assim, não é que o Ramais tenha alguma informação privilegiada ou eu tenha alguma informação privilegiada. É meio óbvio que, sim, essas ações do Trump podem, sim, acabar interferindo nas decisões do PT, e aí, meu irmão, quem tem medo, né? Exatamente. A geopolítica está toda unida. Está sendo trabalhado para os Estados Unidos ter um acordo com a Rússia e ter um acordo com a China. Onde é que o Lula vai ficar nisso tudo? Lula já está com um problema sério de pautas no Brasil. Ele não vai poder colocar como sua pauta o combate à corrupção. A gente sabe, todos sabem, inclusive os petistas sabem,
que o Lula ali é o chefe da organização criminosa, foi condenado em 3 instâncias. Vai falar de combate ao narcotráfico? Vocês não conseguem classificar PCC, Comando Vermelho, como narcoterrorista? Não. Eles vão falar do que mais? De economia? De eficiência? Um governo que só destrói a economia, só gera impostos para a população? E aí eles querem fazer um acordo com o Trump, estão querendo fugir para a China, mas na geopolítica mundial, eles estão se fechando num grande acordo pela geopolítica mundial. Na guerra agora, o Brasil não fez o dever de casa, o Lula deixou alto o preço da gasolina quando o Bolsonaro baixava, isentava, colocava zero os impostos da gasolina. Não, o Lula pôde fazer isso, mas não deixou espaço. Por quê? Porque ele queria arrecadar. Agora ele tem um grande problema. Se ele aumenta o preço da gasolina, que é o que tem que fazer, aí gera inflação. Aí o povo vai verificar a ineficiência do governo dele. Se ele não aumenta o preço da gasolina e do diesel, vai gerar desabastecimento, porque o Brasil não é autossuficiente, precisa importar 30% do diesel, o agronegócio precisa do diesel, precisa dos fertilizantes, que Jair Bolsonaro solucionou o problema lá atrás, Lula não tem essa capacidade. Então ele está acabando com o desenvolvimento de uma grande próxima safra que o agronegócio tem pela frente. Os juros estão altíssimos, os juros brasileiros estão agora com o maior do mundo. Então ninguém pode, o cidadão, comprar uma casa, os juros são altos, comprar um carro, os juros são mais altos, e o empreendedor não pode comprar um maquinário, não pode desenvolver sua empresa para gerar mais empregos, e o agronegócio, todo endividado, o brasileiro e as empresas brasileiras, todas endividados, ele não pode baixar esses juros nem no momento eleitoral, para fazer o refinanciamento de dívidas. Por quê? Porque vai ter uma inflação aí pela frente. Então não tem para onde correr o Lula. Se aumentar a inflação, se não aumentar desabastecimento, já está faltando combustível em vários lugares do mundo. Se a guerra acaba, o Trump vai olhar para a América Latina para combater o narcotráfico que o Lula não deseja, pela benevolência que eles têm sempre com o criminoso. Ou seja, a tempestade perfeita para mostrar como esse governo Lula, não apenas corrupto, mas ineficiente, incompetente, não pode nunca mais voltar à administração do país como o Brasil. Querida, ela botou assim: menino Alan, não tô brava não, viu? Eu tô acostumado a trocar meu nome. Recado pro pessoal militonto que tá no chat falando: vai brasa de cu é rola, aqui é Brasil. Minha camisa jamais será vermelha. A Raire, é isso? É o Francisco, né? Eu não sei se acho que é Rair Francisco? Não sei. É o Francisco. Francisco botou ali: boa tarde, Ramagem Ala. Não seria hora de uma grande manifestação contra a STF Lula? Eu queria reunir pessoas saindo de São Paulo até Brasília, uma caminhada sem deputados e senadores, apenas o povo. O que vocês acham? Vai ter que ter sempre alguém ali, né? Como é que é o termo que o Olavo chamava? Era símbolo catalisador. Tem sempre que usar um símbolo catalisador. A ideia não é ruim, não, tá? Não, sempre proveitosa a manifestação. Está num momento complexo, né? Eles estão tentando esvaziar o Congresso Nacional, está no momento de angariar os apoios para as eleições. Um movimento apolítico, como quer se propor, em 2013 aconteceu. Hoje está mais difícil. Aquele momento lá, a direita não estava bem consolidada como um segmento. Agora sim, há vários parlamentares que são genuinamente de direita conservadora, bolsonarista, então, que angariam, que estão ao lado da população, representando Jair Messias Bolsonaro como maior líder. Então, é sempre válido, um momento é complexo, e vamos trabalhar pelas nossas eleições, né? Se tiver uma manifestação, a gente está aqui para divulgá-la e apoiá-la. Alexandre de Moraes concedeu prisão domiciliar a Jair Messias Bolsonaro, que está sequestrado. A gente precisa sempre ressaltar isso. Ele está sequestrado pelo Estado. Ele não está preso, ele está sequestrado. É um alívio para um homem que não cometeu crime algum e, graças a Deus, agora poderá receber o tratamento que merece e manter-se vivo. Isso é o que é mais importante agora, Bolsonaro manter-se vivo. Vamos intensificar as nossas orações pelo presidente Jair Messias Bolsonaro e lutar pelo nosso país. São poucos os políticos que suportariam esse tipo de pressão psicológica, esse tipo de tortura física, esse tipo de tortura psicológica também, e ao mesmo tempo
continuar lutando pelo país. É temporária para que possa manter Jair Bolsonaro como refém. E obviamente, a parte boa dessa história é que a PGR, pela primeira vez, como eu disse, se manifestou pelo deferimento do pedido da prisão domiciliar humanitária feito pela defesa do presidente Bolsonaro. A gente falou sobre isso no programa de quinta-feira, e isso fortaleceu o arranjo político que já está sendo feito dentro do STF, sobre o qual nós falaremos logo mais, para que o Bolsonaro possa, de fato, ir para casa. Obviamente, essa é uma notícia que a gente tem que comemorar. A gente tem que comemorar de forma entusiasmada, né? Nós temos sempre que lembrar que nós estamos falando de um senhor que completou 71 anos na semana passada no hospital, acima de tudo de um homem bom, de um homem honesto, factualmente inocente das acusações lançadas contra ele, e, aliás, sabidamente inocente pela maioria dos brasileiros. Nós mostramos aqui a pesquisa da Meio Ideia da semana passada, onde 54% das pessoas diziam que não acreditavam mais na narrativa do Supremo Tribunal Federal, da PGR, da Polícia Federal, da Globo, da Folha, do Estadão, da velha mídia, de que o Bolsonaro havia tentado dar um golpe. Então, mais da metade da população brasileira entende que o Bolsonaro está preso por um crime que não cometeu. E 100% dos brasileiros, é a maioria da população de bem, é a maioria da população, mas eu diria que é 100% dos brasileiros de bem, ou pelo menos com um mínimo de senso, de bom senso e decência. Os não psicopatas têm a certeza disso. Então, sim, o presidente Bolsonaro continua e continuará preso injustamente, continuará tendo suas liberdades cerceadas, mas pelo menos agora as chances são de que ele vá para casa, e pode não parecer muito em uma situação como a dele, mas o mero fato de você poder dormir na sua cama, comer uma comida caseira, ter algum entretenimento, receber as pessoas com mais tranquilidade, tudo isso faz muita diferença. Você conseguir empatia é a capacidade de você se colocar na posição alheia e sentir o que o outro sente, né? Então, pensem vocês na possibilidade de você estar indo para casa, de você depois de um período numa célula da Superintendência da Polícia Federal, onde era basicamente uma tortura que o presidente estava sofrendo, até as instalações atuais, que são pelo menos mais dignas, mas ainda assim sem nenhum convívio familiar. E você tem agora a possibilidade de estar lá com a sua filha, de estar com a sua esposa, quando ela não estiver lá nos outros compromissos dela, você está lá com a sua esposa, você está lá recebendo as pessoas dentro da sua casa, né? Como eu disse, dormindo na sua cama, comendo sua comida. Isso faz muita diferença. E eu digo sempre o seguinte, a prisão do presidente Bolsonaro era inevitável. Né? No momento onde ele decidiu retornar ao Brasil, ela se tornou inevitável. Eu já disse que o presidente Bolsonaro seria preso em 2022, eu disse isso no ar, em novembro, que ele seria preso. Então era uma questão inevitável. Tem algumas pessoas viram vídeos meus falando, Paulo Figueiredo, você está falando, vimos vídeos seu falando, Bolsonaro, a prisão não é o fim do mundo, outros homens foram presos. É porque eu sabia que era inevitável. Não adiantava ficar o tempo inteiro se lamentando, dizendo que porque iria acontecer. Né? Não era menos danosa por conta disso, mas nós sabíamos que ia acontecer. Agora, nesse meio tempo, a saúde do presidente piorou muito. Né? O que foi necessário para que finalmente a PGR atestasse o óbvio e se manifestasse pelo deferimento da prisão domiciliar do Bolsonaro foi o quê? Que o senhor de idade, que eu volto a dizer, completou 71 anos de idade na semana passada dentro de um hospital, que sobreviveu a uma facada milagrosamente, que passou por uma dúzia de cirurgias, que tem vários problemas crônicos, inclusive um soluço constante, enlouquecedor, hipertenso, que passou por anos de quadros de estresse extensivo. Então foi necessário que esse senhor de idade fosse humilhado, torturado, e que a vida dele corresse risco, assim, no maior nível possível. Eu digo uma coisa a vocês, porque eu vivi isso dentro de casa. A presidência da República, você ser presidente e ser um presidente preocupado com o Brasil,
tem um custo muito alto para a sua saúde. Você não tem descanso um segundo. Bolsonaro, eu não tenho descanso. É um segundo, pô. Realmente, o cara não tem um segundo de descanso, um segundo de verdadeiro lazer. O tempo inteiro tem um peso sobre as suas costas, tem sempre uma crise, tem sempre um escândalo. Você tem que ter uma cabeça muito boa. É um custo, é um pedágio muito caro que ser presidente cobra da saúde. Eu lembro do meu avô, por exemplo, entrou na presidência da República saudável, tem foto dele fazendo exercício na capa da revista Manchete, tal, de sunga. E no meio da presidência ele teve um infarto, precisou fazer cirurgia, inclusive fez aqui nos Estados Unidos, na Cleveland Clinic, uma ponte de safena. A saúde do meu avô nunca mais foi a mesma depois disso. Você pega, não sei se a gente tem as fotos do Barack Obama, né? Ah, tá aí. O Barack Obama entrou muito mais jovem que o Bolsonaro, né? E compara ele antes e depois da presidência. O cara envelheceu 30 anos em 8. Então você pega o presidente Bolsonaro, um idoso com uma série de problemas de saúde, precisou ser hospitalizado 2 vezes, precisou sofrer acidentes no cárcere, internado ao ponto de quase morrer, foi tratado com 3 antibióticos diferentes, 3 classes de antibióticos diferentes. Os médicos me corrijam aqui, mas eu acho que só existem 3 classes de antibióticos para que a infecção dele pudesse ser combatida. E aí, finalmente, a PGR se manifesta por Bolsonaro para casa. O apóstata, o Paulo Gonet, se manifesta finalmente depois, precisou de tudo isso. Já tinha laudo pericial médico, tanto do perito contratado pela defesa do presidente Bolsonaro, também tinha laudo médico do próprio perito da Polícia Federal, todos explicando as condições de saúde do presidente e afirmando que a manutenção do regime fechado ia causar um risco. Estamos com algum problema aqui? Ah, pois é. Então, enquanto nós estávamos no Paulo Figueiredo Show, a produção está aqui me avisando, se puder, bota na tela, a notícia de que, caramba, parece até que a gente tinha uma fonte dentro do gabinete do Alexandre, né? A polícia, o Alexandre de Moraes acaba de conceder prisão domiciliar a Jair Bolsonaro por 90 dias. Não sei se a gente tem alguma reportagem para colocar aí na tela, mas concedeu. Se não tivermos, eu vou abrir aqui em algum site. Concedeu. Então a polícia, o Alexandre de Moraes acaba de conceder prisão domiciliar temporária após a internação por pneumonia. Temporária. Isso é muito filha da puta, cara. É temporária para que possa manter Jair Bolsonaro como refém. Se Flávio sair muito do script, se houver alguma tentativa de impeachment do Alexandre de Moraes, ele manda Bolsonaro de volta para casa. É exatamente isso que está acontecendo. Alexandre de Moraes agora criou mais uma alavanca de negociação para se proteger, utilizando o presidente Bolsonaro como alavanca de negociação para se proteger. É muito filha de uma puta. É um doente mesmo, é um psicopata doente. Absolutamente doente. O objetivo é, se Flávio Bolsonaro exagera, o pai vai para a prisão. Qualquer coisa que o Eduardo falar, meu Deus, o Eduardo não pode falar, que senão vai mandar para a prisão. O que garante, o que vai garantir a segurança do presidente Bolsonaro? A anuência da oposição. Espero que o Flávio não aceite negociar com terroristas. Né? Não adianta, porque tem o livro Never Split the Difference, do... Oh, meu Deus do céu, foi meu professor em Harvard. Esqueci o nome dele agora. Foi negociador do FBI, negociador de reféns. Se você entrar numa posição onde você deixa claro que você está disposto a qualquer coisa para salvar o refém, você já perdeu a negociação. Absolutamente impressionante.